irmãos, estamos reunidos hoje para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós ouvimos nessa liturgia nos apresenta o fato. Porém, ninguém viu a ressurreição de Jesus. Como cantávamos ontem à noite na vigília pascal, apenas à noite viu a ressurreição do Senhor. Ninguém viu o momento em que ele sai do túmulo. Porém, a liturgia vai nos apresentando, a palavra de Deus vai nos apresentando sinais que vão nos revelando que Cristo está vivo. Ele não está mais no túmulo, e não porque o seu corpo foi roubado, mas porque ele ressuscitou. A primeira experiência que é feita é a experiência da pedra rolada, que é a que nós ouvimos hoje no Evangelho, quando Maria Madalena chega logo de madrugada no túmulo. Ela foi lá para terminar de preparar o corpo do Senhor, porque na sexta não deu tempo de fazer todos os preparativos. Ela vai então logo de madrugada, e quando ela chega no jardim, a pedra do túmulo tinha sido rolada. E Madalena sai correndo, vai chamar os apóstolos, e aí então João e Pedro vão até o túmulo de Jesus, vão correndo. João chega primeiro, era mais jovem, amava mais, mas quando ele olha dentro do túmulo, ele vê que não tem nada mais lá dentro. O que é que João e Pedro veem dentro do túmulo onde Jesus estava enterrado? Vê os lençóis mortuários que cobriram o corpo de Jesus. Mas há um sinal aqui que São João coloca no Evangelho, que quando São João olha para aquele sinal, ele acredita. Acredita em quê? Acredita que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, que ele não foi tragado pela morte. E que sinal é esse? É o sinal do pano dobrado e colocado ao lado. Mas como que esse sinal revelou para São João que Jesus está vivo? Na cultura dos judeus, nos bons modos dos judeus, há o seguinte costume: quando alguém é bem recebido numa casa, então a pessoa chega na casa do judeu, então as mãos são lavadas, os pés são lavados, a comida servida é gostosa, está quente, a mesa é arrumada de forma bela. Então, ao terminar a refeição, o convidado deixa o guardanapo jogado de qualquer jeito sobre a mesa. É sinal de que ele gostou daquela refeição, ele gostou da acolhida, e se for convidado novamente, ele virá mais uma vez tomar refeição naquela casa. Agora, quando alguém era convidado para ir na casa de alguém tomar uma refeição, e chegava, ninguém acolhia direito, não tinha ninguém para lavar a mão, o pé da pessoa, a comida não estava lá muito saborosa, a carne estava dura, estava gelada a comida. Então, para dizer que a pessoa não gostou da forma como ela foi acolhida, que ela não gostou daquela refeição, e que ela não volta mais naquela casa, então a pessoa deixava o guardanapo arrumadinho do lado do prato. É o sinal de que a pessoa não volta mais para ali. E qual o sinal que João vê? O tecido que cobria a face de Jesus
estava enroladinho, arrumadinho no canto. O que João intui? Ele intui que Jesus passou pela morte, passou pelo túmulo, mas ali ele não volta nunca mais. Ele está vivo. A pedra rolada, o lençol dobrado, são os primeiros sinais que vão começando a despertar os apóstolos, os discípulos, a fé na ressurreição do Senhor. Como João diz no final do Evangelho, eles ainda não tinham entendido que Jesus havia dito que iria morrer e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas aos poucos, diante desses sinais, e sobretudo diante depois do Senhor ressuscitado, eles irão acreditar que de fato Jesus venceu a morte e está vivo entre nós. Esta fé, a fé na ressurreição, é a base, a essência da nossa fé cristã. Na primeira leitura, na pregação querigmática que é feita em Jerusalém, é anunciado que esse Jesus de Nazaré é de fato o Cristo de Deus, o Messias que Deus havia prometido que viria, mas não só o Messias, não só um homem que passou pelo mundo fazendo o bem, mas ele é o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. E qual a condição que os apóstolos dizem que é necessária para que a gente alcance a ressurreição que o Senhor ressuscitado nos alcançou? É necessária a conversão do nosso coração e é necessário crer em Jesus, crer que Ele é o Cristo, crer que Ele é o Senhor, crer que Ele é o Filho de Deus. Todo aquele que crê e renunciar os seus pecados receberá em seu nome a salvação. Essa é a fé apostólica. Nós não cremos em qualquer coisa, queridos irmãos, mas nós cremos naquilo que os apóstolos de Cristo nos transmitiram. Por isso a nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica. Por que dizemos apostólica? Porque nós não cremos em qualquer coisa. Nós cremos naquilo que os apóstolos nos transmitiram, naquilo que eles nos ensinaram a respeito de Jesus, aquilo que eles nos falaram a respeito da vida, da obra, da morte e ressurreição de Jesus. Esta é a nossa fé católica e apostólica. É nessa fé que nós devemos crer, e é esta fé que garante a nós a nossa salvação. Qual a consequência de tudo isso em nossa vida? Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Colossenses, dizendo: se é verdade que vocês ressuscitaram com Cristo, e quando é que nós ressuscitamos com Cristo? Nós ressuscitamos com Cristo no nosso batismo. No nosso batismo nós somos mergulhados na morte de Cristo e renascidos com Ele para uma vida nova. É isso que aconteceu no nosso batismo. Se é verdade que nós ressuscitamos com Cristo pelo batismo, então nós não podemos viver a vida velha. Nós não podemos viver uma vida apenas influenciada pelas coisas do mundo, mas nós devemos colocar o nosso olhar, colocar o nosso afeto nas coisas do alto, nas coisas de Deus, naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que Ele nos deixou como herança. O nosso olhar deve estar voltado para o Senhor.
Não que a gente não vai viver as realidades terrestres, mas vamos viver as realidades terrestres tendo como norma os preceitos de Cristo, aquilo que Ele nos revelou, e sobretudo, vivendo esta vida nova que Ele nos deu em batismo, lutando contra todo pecado, contra todo vício, contra toda tentação, contra o demônio e contra o mundo. Queridos, o Senhor venceu o pecado e a morte. Ele abriu para nós os portões do céu e já nos garantiu a vida eterna. Que nós, então, possamos viver como aqueles que foram salvos, aqueles que foram constituídos como filhos de Deus, para que de fato recebamos a herança a nós conquistada por nosso Senhor. Amém?